é um tipo de biotecnologia em que a gente consegue ter produtos de defensivos agrícolas e fertilizantes, só que ao invés de usar meios químicos para essa função, eu consigo fazer isso com meio de recursos naturais, organismos vivos e recursos genéticos. Num contexto geral de uma economia cada vez mais linkada à sustentabilidade, né, de uma agricultura sustentável, nesses conceitos que nós estamos vendo aqui na coluna constantemente, os bioinsumos podem ter um papel muito importante para a agricultura brasileira, né, principalmente não só para a questão de sustentabilidade, como para a questão até de desenvolvimento da própria bioindústria nacional, que seria uma tecnologia de mais ponta com o uso dos recursos naturais. Dito isso, que os bioinsumos podem ter um papel importante no futuro da economia brasileira, da indústria brasileira e da sustentabilidade, esse tema vem apresentando alguns desafios e alguns problemas para que isso ganhe peso no futuro. Tá? Para se ter noção do contexto regulatório hoje dos bioinsumos, hoje nós temos um cenário que tende a uma insegurança jurídica atual e que aumente com o futuro. Tá? Essa questão dos bioinsumos está sendo muito debatida principalmente com relação à possibilidade da produção on-farm desses produtos. Quando eu digo on-farm, é uma produção caseira, dentro das fazendas. Tá? Hoje, o produtor que quiser, ele pode ter a prerrogativa de, ao invés de comprar esses produtos da indústria, né, ele pode produzi-los dentro da fazenda. Não que seja uma coisa fácil, tá? É uma tecnologia difícil, que requer trabalho, mas o agricultor, se quiser, ele não necessariamente precisa comprar esse tipo de produto da indústria, ele pode produzir de forma on-farm. O problema aqui começa com dois PLs que estão em tramitação no Congresso Nacional com relação aos bioinsumos. Um que teve origem no Senado, que é o 3668, e outro que teve origem na Câmara dos Deputados, que é o 658, ambos de 2021. Tá? Ambos esses PLs, eles pretendem endereçar os bioinsumos de forma mais detalhada e deixar claro a possibilidade da continuidade dessa produção on-farm. A principal diferença entre eles é que essa produção on-farm no texto do Senado teria um registro autodeclaratório e o da Câmara não haveria uma fórmula, algo muito exigente com relação ao registro desses bioinsumos. Ou seja, o produtor poderia produzir na sua fazenda sem dar muito informações ou registrá-los no governo, no sistema do governo. Aqui que o problema começa. Tá? Hoje no Brasil, infelizmente, esse assunto, especificamente da produção on-farm dos bioinsumos, está muito polarizado dentro do Congresso Nacional e dos setores de agropecuária, dos setores de sustentabilidade. A indústria, vários setores da indústria, argumentam de que não havendo registro e a possibilidade da produção on-farm poderia prejudicar o desenvolvimento da biotecnologia, porque não haveria muito incentivo para a pesquisa, e ao mesmo tempo não teria uma comprovação de eficácia desses bioinsumos produzidos dentro da fazenda. Por outro lado, a Associação de Produtores advogam que essa produção on-farm permite com que os produtores consigam ter acesso a essa forma de biotecnologia de forma mais acessível, não dependente da indústria. Tá? Aqui, a despeito de ambos os discursos para este PL, né, e esse conflito entre o entendimento do que seria uma produção on-farm no país, vamos ver o contexto um pouco mais amplo. Com relação às normas comparadas, outros países aqui, especialmente da América do Sul, Argentina, Peru, Colômbia, eles fazem o uso dos bioinsumos, porém nesses países não existe a figura da produção on-farm. Toda a produção de bioinsumos se relaciona a uma produção de caráter industrial e que precisa de registro. Tá? Hoje no Brasil, a produção on-farm é possível, como eu falei anteriormente, mas a partir de 2025 esse cenário vai ser alterado. Por quê? A nova lei de agrotóxicos, que passou ano passado, em 2023, ela prevê que qualquer defensivo ou fertilizante, aqui tanto de caráter químico ou de caráter biológico, como o caso dos bioinsumos, vão precisar de registro. Ou seja, de acordo com essa nova lei de agrotóxicos, a partir do ano que vem, a possibilidade de produção on-farm haveria necessidade de registro. Tá? E aqui que fica muito conflitante ambas, né, a lei que foi aprovada e que entrará em eficácia esse requisito a partir do ano que vem, com os dois PLs sendo discutido hoje no Congresso Nacional. Né? Esse conjunto de PLs específicos para bioinsumos liberando a produção on-farm e, por outro lado, uma lei que já está em vigor e que esse requisito entrará
né, com eficácia no que vem, exigindo o registro de bioinsumos. Então você vai ter, a partir do ano que vem, caso, né, o Congresso e os atores políticos envolvidos nesse processo não sejam claros, você terá um ambiente de situação de insegurança jurídica com o uso de bioinsumos para a produção on-farm no Brasil. Esse ambiente de conflito, de entendimento da possibilidade de produção on-farm ou não, de acordo com os setores envolvidos nessa questão, ambos os discursos têm fundamentos, mas o que está acontecendo é o seguinte: a partir do ano que vem você vai ter um cenário que vai ser prejudicial aqui tanto para o produtor, quanto para a indústria, quanto para o Brasil. Os bioinsumos podem ter um papel muito importante na sustentabilidade da produção agropecuária brasileira no futuro. E aqui, principalmente, desenvolvimento de uma nova bioindústria, que inclusive é meta do governo para os próximos anos. Tá? Então, assim, tratar o assunto da maior seriedade possível e achar um meio termo aí para que essa questão seja pacificada o mais rápido possível. Tá? Por hoje ficamos por aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.